Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. E a gente falou bastante sobre as suas glórias, tanto nos jogos agora de Paris, como nos jogos do Rio, conquistando a medalha de ouro. E nesse intervalo você passa, acho que, pelo seu maior drama esportivo, né? Durante sua carreira, que é aquela acusação de doping, enfim. Queria saber como é que você, assim, conseguiu forças pra voltar a competir em alto nível, porque na prática você tinha um ouro olímpico conquistado em casa, já estava na história. E o que mais te ajudou desde o momento que você soube que você levou a punição até o momento de retornar pra luta? Foi um momento difícil, né? Mas eu faço acompanhamento com uma coach desde 2012, quando eu voltei da Olimpíada de Londres. Então, ela me deu todo o suporte ali, tudo. A gente conversa diariamente até hoje. Então, ela é uma pessoa que me ajudou bastante, a minha família, principalmente. Qual o nome dela? A Nel Salgado. Porque era um período difícil, né? Porque é difícil você treinar, você se dedicar sem saber qual de fato o objetivo, qual que é a próxima competição. Porque eu treinava uma semana, academia só, porque eu não podia treinar judô, não podia competir, não podia nem entrar em uma academia que tivesse judô. Você não... Não pode. Faz parte da punição. Eu não posso ter contato com ninguém de alto rendimento, eu não posso entrar em nenhuma academia que tenha judô federado. Caraca! Eu poderia pegar uma academia, fechar e treinar sozinha, mas judô não treina sozinho. Então... Parece que a punição é para fazer você, de fato, desistir daquilo, porque... Geralmente, quando um atleta tem uma lesão, alguma coisa do tipo, já é difícil voltar o nível anterior. Então, como que em 2 anos, sem você poder fazer um futebol, um judô, uma ginástica, alguma coisa, você vai voltar no nível que você estava antes. É muito difícil. Então, isso era a minha maior segurança, minha maior insegurança de... achar que eu não voltaria no mesmo nível que as minhas adversárias, né? Eu continuava assistindo as competições, acompanhando, vendo todo mundo treinando, evoluindo, competindo, e eu não podia fazer nada. Então, E foi quanto tempo isso? 2 anos. Mano, então 2 anos. Foi essa minha maior insegurança. Essa política antidopagem, assim, lógico que é importante pro esporte porque pra você regular tudo, enfim, mas às vezes, por contaminação, acaba pegando e assim... porque a política é feita assim, como se o atleta intencionalmente, né, se dopou. Aí ele tem que ser punido. A política Sim. Só que, por exemplo, no caso da Rafa, a Rafa já falou sobre isso várias vezes. Eu queria até que você lembrasse pra galera. Primeiro, quando você recebeu a notícia, assim, é impossível essa parada. Quando eu recebi a notícia, na hora que falar, não, porque... não é nada oficial, mas foi achado um resultado adverso na nossa urina. Eu falei, impossível. Impossível. Batizaram minha urina, trocaram, alguma coisa aí errou. Impossível. Aí o pessoal falou, não, foi justamente o que a gente pensou. Quando falaram que tinha um caso de doping, a gente foi perguntar o nome, e quando falaram o seu nome, todo mundo se olhou e falou, não, a Rafaela, impossível. A Rafaela não toma nada, não faz nada, impossível. E foi aí que eu fiquei mais desesperada ainda, porque quando você não faz uma coisa, é difícil você... De onde tá vindo, né? Descobrir de onde aconteceu de fato, de onde saiu aquilo. Então, foi muito difícil. Então, eu ficava pensando, fazendo... o bom é que eu tenho uma memória boa, então eu fui dos dias que eu estava no Brasil até embarcar, onde foi a competição, que foi os Jogos Pan-Americanos de Lima. E eu fui fazendo todos os meus passo a passo, anotando tudo que podia ter acontecido, onde poderia ter de fato acontecido. Então, isso. É desesperador. Então, a única coisa que eu queria fazer era resolver. Então, tinha algumas pessoas que falaram que estavam tentando me ajudar. Então, tudo que elas falavam, eu ia fazendo o que elas estavam falando. E depois eu fui ver a bola de neve que estava tudo, a confusão que deu. E eu fui por conta... Troquei de advogado, porque eles tinham contratado um outro advogado que eu não conhecia. Eu troquei de advogado, tudo. Só que durante o processo tem algumas etapas. E o primeiro advogado que eles contrataram,
ele não fez nada do que ele podia fazer para me ajudar no processo. Puta, atrasou Ele a parada. praticamente fez um copia e cola. Eu mandei tudo que eu tinha para ele colou tudo aquilo, montou e mostrou na defesa. Não moldou uma estratégia. Aí eu falei para a Nel, que ela estava me acompanhando, que eu não estava me sentindo confortável com aquele advogado. Então a gente foi procurar outro por conta. E aí eu fui explicando toda a situação para ele, tudo, fui falando. Ele deu algumas possibilidades que poderia ter acontecido a contaminação, tudo. Só que tinha muitas coisas que ele não poderia mais fazer, porque o antigo advogado já tinha perdido todos os prazos. Então, ficou um pouco mais difícil dele me defender. Aí eles responderam que eu não fiz o uso intencional, mas que com o tamanho de atleta que eu sou, eu teria que ter um pouco mais de cuidado, tudo. E com isso, eles não iam poder mexer na minha pena. E eu teria que cumprir os 24 meses. Caraca. Tu descobriu você refez os passos, o que aconteceu? Então a gente refez os passos, tudo, e durante o processo a gente descobriu que uma menina que eu dividi o quarto, ela estava fazendo uso que foi era um remédio de asma. Era uma bombinha de asma. E eu nunca tive asma e essa atleta estava usando uma bombinha. Ah, tá. Caraca, mano. E aí, 2 anos? 2 anos. Cara, 2 anos é assim, pra algo que você não fez intencionalmente, é um negócio... Eu lembro que... Tu deve ter um sentimento de injustiça o tempo inteiro, né? Só que aí a gente tem que fingir que nada aconteceu, né? Porque... Então transformar isso na busca pela medalha, né? A gente volta sempre pra lá, pro sentimento ruim e tudo, então a gente... Tu pensou em parar, não? Porque, como eu falei, né, é difícil. A minha irmã, ela operou o joelho 2 vezes, teve algumas lesões sérias, ela engravidou, aí tentou voltar, não conseguiu voltar ao alto rendimento, ao alto nível, então tem esse receio, né? Então, foi o período que, já que eu não podia fazer nada, eu fui pro MMA para tentar botar a minha cabeça para outro lugar, para poder ver se o tempo passava um pouco mais rápido. Até espairecer, né, mesmo? Aí foi onde eu pensei em parar o judô e ir pro MMA, mas aí eu vi que o MMA muita porrada. Não ia dar certo. Eu lembro de uma entrevista do René Simões, lógico, é um caso totalmente diferente, dele falando do Jobson, quando o Jobson volta ao Botafogo, e o Jobson é punido por uso de substâncias, enfim, e no momento que ele já estava meio que, já tinha cumprido parte da pena, estava estabelecido, aumentaram a pena, e ele falando, cara, isso em determinados momentos é uma sentença de morte. O cara... no caso do Jobson era vice, era outra situação. Outra situação, mas se a... E algo tem que mudar na legislação da dependência química e tudo mais. Né? Se a Rafaela não tem a resiliência suficiente pra chegar aí até o acompanhamento de familiares, de profissionais e tal, poderia estar em depressão até hoje, sabe? E por algo que ela não fez. E tu teve diagnosticado depressão? Assim? Sim, aí... É justamente o que ele estava falando, né? É difícil porque eu peguei a pena máxima dessa substância e tinha vários casos da mesma situação, com a quantidade até maior. A minha foi 0, não sei o quê. Tipo assim, não tinha nada na minha urina praticamente, então... E ainda foi comprovado que eu não tive ganho de performance para aquela competição, que Jogos Pan-Americanos, em relação a resultado, a carreira, essas coisas... Pra gente vale bastante coisa, mas em relação a Jogos Olímpicos, aquilo não dá ponto para ranking, não dá nada. Então, se fosse para ganhar performance por uma competição, foi justamente o que o advogado falou. Ela ganhou o Mundial, ela ganhou a Olimpíada por uma competição que não valeria nada. Qual era a intenção? Tipo, eles querendo alegar que foi para perda de peso. Ela falou, era mais fácil tomar um chá quente e esperar suar do que usar um 0,000, não sei o quê, porque eu não sabia nem que esse remédio de asma ajuda a perder peso. A perder peso. Tipo, era meio que as coisas que eles ficavam tentando alegar. E é difícil. E agora atualizou a regra novamente, agora não são mais 2 anos a pena máxima, é 4. Então, como que uma pessoa se recupera de 4 anos dentro de um buraco sozinha, porque você perde todos os seus patrocinadores, você perde tudo, suas contas continuam chegando e você faz o quê? Então, graças a Deus, eu tive muitas pessoas, minha família, minha esposa, a minha coach, meu treinador, que continuaram ali do meu lado. E, tipo assim... Que bom, né? A maioria dessas pessoas foram aconselhadas a esquecer a Rafaela para não sujar a carreira deles. Sério, Rafa? Sim. Então, é difícil, porque parece que...
tipo, você pegou uma lepra, uma doença que não pode encostar em ninguém. É tipo isso, assim que você é visto, depois que você cai num caso de doping. E Então, quando é que você percebeu difícil. que você tava em depressão, assim? Eu... Porque é difícil a pessoa... Foi mais no susto, assim, tudo, que eu só trocava... Eu saía da cama, ia pro sofá, aí dava a hora de dormir, eu saía do sofá pra cama, eu fiquei assim uns 5, 6 meses. Aí depois eu fui ver, tipo, aí... Só que você não vai percebendo, você vai achando que tá normal, na rotina ali, tudo. E daí eu fui tomar um banho, aí quando eu fui pegar uma roupa, eu vi que eu não tava entrando na roupa. Aí eu vi que eu tinha ganho 11 quilos, mas pra mim tava normal, tudo, e eu não tinha mais vontade de fazer nada. Aí eu olhava no relógio, eu via que era 6 horas que eu tinha que ir pro treino, só que eu não podia ir pro treino, porque eu não podia entrar na academia. Então, parece que você vive todos os dias o mesmo dia, assim, parece que você não sai daquele loop ali, você fica o tempo inteiro. Eu senti isso da mesma maneira quando eu perdi a Olimpíada de Londres, que eu também fiquei em depressão depois da Olimpíada. Eu ficava sentada no sofá pensando na Olimpíada que eu ia lutar. E daqui a pouco vi um flash, não, mas eu já lutei a Olimpíada e já perdi. Aí daqui a pouco eu ficava pensando que eu ia lutar a Olimpíada de novo. Você não consegue se atualizar, não consegue sair daquilo. Parece que todo dia você está ali vivendo a mesma coisa. Caraca. Uma prisão. Sim. É importante falar sobre isso também, porque tem uma galera que assiste, e a gente já falou sobre esse tema, né? Com outros atletas. E a galera... Sobre a pressão, né? Não, sobre depressão. Depressão mesmo. Que é uma coisa que as pessoas precisam buscar ajuda, né? Porque assim, você entra nesse looping, isso é perigosíssimo, né? Então, tanto diagnóstico de depressão não é frescura, né? Atinge qualquer pessoa em qualquer área da vida, tudo mais. E se você passa por esse tipo de... Podendo ser bem sucedida na área ou não. de problema, uma doença mental, né? Assim que eu acho que tem que a gente tratar e procurar ajuda de fato, né? E quem percebe que a pessoa também tá passando por isso, você falou quanto foi importante a galera, sua rede de apoio. de pessoas de apoio, né, cara? E isso é muito fera, assim, a nossa sociedade é uma parada... E é isso, ao invés de olhar, olha a Rafa, mano, quem é a Rafa, né? Aí não, naquele momento some quem é a Rafa. A Rafa não vale nada, não sei o quê, tá. Pô, como assim, né, mano? E quando você conseguiu perceber que esse seu medo, assim, não vou conseguir voltar em alto nível. Aí não, mano, voltei, tô lutando e, mano... Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.